Olá, meus amigos internautas aí, tudo bem aí com vocês? Olha a gente aqui de volta aqui, ó, mais uma quinta-feira, né? Ficamos uma quinta-feira sem aparecer aqui, né, Rose? Infelizmente, né, Edson? Né? Mas voltamos, roda a nossa introdução aí. Muito bem, agora estamos de volta aqui, mais uma quinta-feira agora com um novo entrevistado, Rose Furacão. E o nosso amigo José Carlos Melaré. Exatamente. Seja muito bem-vindo, seu Zé. Seja bem-vindo, seu Zé. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade. E está nesse dia hoje muito calor, né? Quente, não? Tá quente, hoje está bem Calor quente. grande, mas é uma satisfação poder conversar com vocês e desejar a vocês, o canal de vocês, que a gente já está sendo muito comentado na cidade, que está dando oportunidade para as pessoas, colocarem os seus pensamentos nos diversos campos de atividade que as pessoas estão envolvidas. Então eu acho interessante, é muito importante para a cidade, importante para as pessoas que algumas vezes têm a oportunidade de ser ouvida e que nunca foram e têm a oportunidade de ser ouvida e as suas ideias e outras coisas mais. É isso aí. Rose, Oi. apesar da gente morar aqui em Tietê, Sim. né? Todo mundo conhecer, mas a gente não pode deixar de fazer a famosa pergunta pro seu Zé, né? Exatamente. Seu Zé, o senhor é gente de quem? Uma família tradicional, nascida que veio do bairro do Rosário, né? A família Melaré, que também é espalhada por todo o estado de São Paulo, principalmente o estado de São Paulo, que nós fizemos em 1990, 2 anos consecutivos, um encontro da família Melaré aqui em Tietê e deu mais de 800 pessoas no estado, né? Uma ligação com a família Melaré. Então, meu pai era um sitiante, tinha seu sítio, tinha açougue aqui, fazia comércio, e era um profissional, um ortopedista prático. E o nome dele era Alfredo Melaré, né, que dá o nome ao meu filho Alfredo, que também recebe o nome dele. E é uma pessoa que fazia ortopedia prática, muito conhecido na região toda. E também na vida pública ele foi um vereador, embora não tivesse escola, não tivesse cultura escolar, mas ele tinha sabedoria, porque ele era um homem bom, um homem educado, um homem que só prestava o bem, só fazia o bem. Uma mulher muito boa, que era minha mãe, que teve 8 filhos, né? Eu sou caçula. E então fui eu que me dei um pouco mais de trabalho, né? Porque o caçula sempre dá um pouco mais de trabalho que os outros, né? Eu não sei, lá em casa eu não dou não. Não, entendi. Mas eu acho que a gente tive uma família muito íntima e tenho ainda, né? Os que estão ainda vivos, que dá um suporte muito interessante para mim e minha família agora que eu já tenho a minha, e dos meus irmãos, e enfim, de todos, né, que fazem parte da minha vida íntima. Que nem falou também do Alfredo, mas tem a Janaína e o Rodrigo, né? Rodrigo, né? Eu falei o Alfredo porque é o nome do meu pai, né? Do pai, né? Mas eu tenho o Rodrigo, que está em São Paulo, um advogado, né? Trabalha numa consultoria em São Paulo. E diga-se de passagem, tem uma bela banda de rock, né? Ele gosta muito de música. Nós estamos aqui no palco da Beira Rio, aqui ele cantou também o rock dele, né? Ele sempre gostou, ele é apaixonado, ele toca guitarra, toca baixo, canta. Ele é uma pessoa que tem uma vida assim, musical, atuante, né? E o Alfredo, que é um fisioterapeuta, trabalha com a Janaína, junto com a Janaína, lá na clínica que eles construíram. E estão vivendo uma vida de bastante trabalho, trabalhando para poder sustentar sua vida, suas casas. Então eu e Vera estamos contentes de uma família assim, unida, com as dificuldades naturais que a gente tem, com as cruzes, nós temos cruz para carregar e temos também os momentos de alegria na vida, né? Tem momentos de carregar a cruz, tem que estar preparado e ter o equilíbrio para saber que tem que estar preparado para carregar a cruz, né? E também para assistir as pessoas carregar as cruzes deles também, né? E assim, seu Zé,
o senhor falou um pouquinho da família do senhor, né? Claro, todo mundo conhece o senhor aqui em Tietê, né? Aqui na nossa região. O senhor foi 5 vezes prefeito na cidade? Não. Não? Eu fui 3 vezes prefeito, e tive a maior votação em 4 eleições. Em 4 eleições. Em 4 eleições. Então, uma eu não consegui os meus objetivos por causa de eu ter ido assistir uma inauguração de uma avenida de Tietê Cerquilho, que era o maior sonho meu e do Aldo, que era o prefeito daquela oportunidade. Sim. De fazer uma duplicação do Tietê Cerquilho, porque os governadores prometiam, mas não executavam. E muitas pessoas morreram, muitos jovens morreram nessa estrada, era muito perigosa. Então, no dia da inauguração, o governador nos convidou, nós estivemos lá para assistir e foi confundido como participar, como utilizar aquele momento politicamente, e não foi. Só que depois essa lei caiu de participação para presença, daí sim. Daí impediu a presença, quer dizer, então houve uma falha, mais uma vez, gritante do Poder Judiciário, nosso Poder Judiciário. Que é um poder meio estranho, né? É estranho, é verdade. Mas vamos lá, né? Assim, hoje nós não estamos aqui somente para falar política, né? Claro, seu Zé é um homem público, né? A gente anda por aí, a gente sempre ouve falar dele, né, Rose? Muito. Muito, né? Muito. E seu Zé, assim, já fazem aí, estamos indo já para 7 anos já que o senhor cumpriu o último mandato do senhor, né? 2012. 2012, estamos indo já para 7 anos. É isso? Isso, né? E nós estamos no ano pré-eleitoral, né? Um ano assim onde as pessoas já começam, numa cidade que nem a nossa, já começam a olhar de uma forma meia... agora fulano vai começar a aparecer, ciclano vai vir. O senhor, como um homem público experiente, né? O que o senhor tem a dizer, assim, da política? Porque política a gente sabe que não faz somente na época de campanha, né? Se faz todo dia, diariamente. Dentro de casa a gente faz política, no trabalho, né? O que o senhor tem a dizer? Eu vejo existe a política social e a política partidária, né? Que tem como objetivo chegar ao poder, seja ele no município, no estado ou na nação, né? Logo após a eleição para presidente, governador, deputados e senadores, é óbvio que já começam a falar a respeito da eleição municipal, que é a próxima. Sim. Daqui a 2 anos já tem a eleição municipal, é natural isso. Mas eu acho que o Brasil está vivendo um novo caminho, né? Com a eleição do Bolsonaro como presidente, que foi uma pessoa que foi muito inteligente, uma pessoa muito simples, muito transparente. Você vê, eu sou palmeirense, não é porque eu sou palmeirense que gostei que ele entrou no dia que o Palmeiras ficou campeão nacional, ele vestiu a camisa do time dele, mesmo sabendo que tem muitos corintianos que não gostou, São Paulino e tal, mas isso quer dizer, demonstra a transparência dele, que ele não está preocupado com pequenos detalhes. O homem público hoje, ele tem que pensar no bem comum, ele tem que pensar no povo. Se o homem público não tem esse perfil de gostar do povo, ele jamais vai ser um bom prefeito, ou governador, ou presidente de um clube. Por quê? Porque se ele não tem essa intimidade com o povo, não que ele despreze o povo, não é isso. Que ele não tem intimidade assim, de fazer alguma coisa que seja para a coletividade, que seja para conseguir alcançar os objetivos de uma grande maioria das pessoas que estão esperando. Porque você tem muitas coisas para ser feitas e muitas providências para ser tomadas e muitas coisas para cobrar dos munícipes. Então você tem que saber priorizar. E isso só sabe priorizar pensando no povo quem tem essa intimidade com o povo. Quem não tem, entra para a política, dá cabeçada na parede. Vai sofrer, vai passar os 4 anos de uma gestão com dificuldades, sempre procurando se esconder, porque você faz um evento grande, os riscos de eventualmente de você não ser bem recebido
Você corre esses riscos porque o político hoje não só é muito marcado, principalmente para mídia televisada, é muito marcado. Quer dizer, todo mundo é culpado, mas o que recebe os prejuízos é o prefeito, é o governador, é o presidente. Um técnico erra, o prefeito paga. Um funcionário falha, o prefeito paga. Por quê? Porque o prefeito devia, segundo as leis, ele responde pela autoridade que ele tem. Mas nem sempre ele é o culpado direto. Mas ele tem que assumir essa responsabilidade que o povo cobra dele, vai cobrar sempre. Eu acho que isso é uma coisa que o povo tem que ter, o povo tem que cobrar, o povo tem que participar. Tietê é uma cidade politizada, é uma cidade que gosta de analisar, de questionar as coisas, mas ela está um pouco quieta. Eu tenho notado que nesses últimos anos o povo se inquietou. Perto da minha administração, das que passaram, foram anteriores à minha, era diferente, o povo questionava mais as coisas. Hoje o povo vê alguma coisa que está, comenta entre os amigos, mas não faz algum movimento para que isso se torne mais público, para que isso, parece que tem medo. Eu acho que o povo não tinha medo de criticar Zé Carlos de Minaré quando fui político. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui companheiro das pessoas nos momentos que eu não era prefeito. Eu nunca mudei, então é muito fácil, né? É muito fácil criticar uma pessoa que deu essa possibilidade. Agora, as pessoas que não dão essa chance, não é criticada. Então, a falta de crítica e de questionamentos faz com que muitas coisas que poderiam ser melhor não aconteçam. Então é isso, rápidas pinceladas da política, que eu tenho que dizer da política é isso. Viu? Você aprendeu, Rose? Eu aprendi, e você? Eu aprendi e aprendi muito, né? Que na eleição passada, né, como todos sabem, eu fui candidato, né? E eu escutava muito o seu Zé, sabe? Eu tava lá com o seu Zé, a gente convivia, bem dizer, o dia inteiro, né, seu Zé? Ali, sentadinho ali, o seu Zé me ensinou muito. Nesse meio. Não acredito que eu tenha ensinado. Não, ensinou, porque a gente tem uma cheguei vida. sem saber de nada e aprendi muito sim com o senhor. Ele já tem uma experiência, né? Ele já tem uma experiência, né? Ele está trazendo uma experiência de tudo que ele já passou, né? Então, ele pode nos ensinar muito mais, né? Ainda mais na nossa cidade, né? Sim. Eu acho que Tietê é uma cidade que merece os políticos que vistam a camisa da cidade, que ame Tietê acima de tudo, acima das dificuldades, acima dos problemas que tem o município. Tietê tem um orçamento que é muito difícil, é um orçamento que arrecada quase as mesmas, a arrecadação quase bate com as despesas. Então, tem que ter um equilíbrio muito grande na gestão financeira do município para que possa a cidade continuar o desenvolvimento dela, ter condições de algumas porcentagens para utilizar nos investimentos, para que possa ter umas construções de casa popular, para que possa algumas empresas adquirir alguma melhoria para poder se transferir para o município de Tietê. E é uma coisa difícil você conseguir esse tipo de coisa, porque uma empresa ela não vem no município só porque o município oferece as oportunidades. Ela vem porque algumas vezes a logística dela favorece a vida para Tietê, né? Sim. Quer dizer, algumas vezes a turma critica os prefeitos da cidade da Tietê ter perdido, que foi para Cerquilho a Chevrolet, a Volkswagen, né? A Ford. Mas não é. Eu gosto de algumas vezes explicar isso. Algumas vezes o prefeito está tomando algum xingo, mas ele não tem culpa, porque uma vez eu conversei com o dono dessa empresa, ele falou que estava procurando uma área entre Tietê e Cerquilho. Por quê? Ele queria ter as empresas deles montadas onde ele podia atender Boituva, Cerquilho e Tietê. Se ele monta aqui em Tietê, Boituva fatalmente iria comprar em Tatuí, que é mais perto do que Tietê. Então tem todos esses aspectos. Algumas vezes a pessoa depende de logística, depende de outro empresário que tem a visão dele, do que ele pensa, do que ele produz.
algumas vezes não é interessante, né? Tietê nunca foi interessante, Tietê, a nossa região sul, porque a região leste tinha favorecida pela rodovia Anhanguera, a Bandeirantes, né? Então são rodovias que eram duplicadas, que dava todas as condições para as empresas se instalarem lá. Então cresceu muito Indaiatuba, Salto, toda aquela região, Campinas, Rio Claro, toda aquela região. E nossa ficou esquecida por quê? Dificuldade. Você vê Tietê, Cerquilho, agora até a Tatuí terminou a duplicação, foi pouco tempo. Agora Tietê, Porto Feliz está chegando até Itu, que depois já pega também já a duplicação que vai para Campinas. Então, eu acredito que no futuro bem próximo, Tietê vai estar também, como Porto Feliz, já começaram a enxergar Porto Feliz como uma cidade boa para também se instalar a indústria. Está começando a crescer também. Porto Feliz ficou muitos anos parado, muito parado. Uma cidade histórica que nem Tietê, que foi mãe de Tietê. Eu sempre falo que Porto Feliz é mãe de Tietê, Tietê é mãe de Cerquilho. Tietê é a mãe de Jumirim. Então, existe, devagarzinho, vão saindo, né? Vão saindo, se crescendo, Cerquilho. Hoje é uma cidade que cresceu, desenvolveu mais que a mãe, né? Que o pai. Sim. Mas é fruto também da sua da geografia de Cerquilho, né? Cerquilho é uma cidade plana, onde os loteamentos são mais fáceis. Aqui em Tietê, para você fazer o loteamento, tem muita área verde. Então os investidores, eles procuram aonde rende mais, né? Sim. Quer dizer, por que se faz mais loteamento de Cerquilho? Cresce. Tem as avenidas, né? Os loteamentos com avenidas largas. Por quê? Porque uma máquina numa semana está feito. As ruas, tudo. E terra boa ainda, Cerquilho é uma terra vermelha, tem pouca umidade lá. Pé vermelho, terra vermelha, que dá para fazer uma compactação melhor. Então tem todos esses detalhes que a gente que viveu essa parte como prefeito, a gente analisa as vantagens que Cerquilho teve. Agora, qualidade de vida que nem Tietê é difícil ter. Tietê, nós tomamos banho de água mineral. São poucas cidades no estado que tem isso. Com o tamanho de Tietê, que é uma cidade média de 41 mil habitantes hoje, aproximadamente, e bebe água e toma banho com água mineral. Você pode tomar água que você não sai de 350 metros de profundidade. Isso não acontece com Cerquilho, não acontece com outras cidades. Jumirim sim, mas é uma cidade pequena, né? Sendo que algumas casas têm poços artesianos nos quintais. Nos quintais. Né? Então eu acho que Tietê tem as coisas que favorecem a qualidade de vida, tanto que tem nesses prédios. Tietê hoje, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é o município que tem mais edifícios grandes, verticais, no estado de São Paulo em proporção à sua população. Sim. Nós temos chega a quase 30 torres, desde as pequenas torres de 4, 5 andares até o maior hoje, que tem 20 andares. Né? Eu acho que isso aí também, por que se constrói e se vende? Porque as pessoas gostam de morar em Tietê também. Sim. Certo? Então Tietê tem esse perfil muito importante, mas não pode se esquecer do desenvolvimento, para dar emprego para as pessoas que estão necessitando. Que estão estudando, se formando e que precisa que não pode trabalhar fora, e que tem que trabalhar aqui. E ganhar a sua vida aqui, viver feliz aqui. Bom, gente, eu falo, conversar com o seu Zé é isso, a gente fica assim, sabe, tendo aula e o tempo passa que a gente nem vê. Muito rápido. Rápido demais, né? Verdade. Então vamos fazer assim, vamos fazer um pequeno intervalo rapidão, só pra gente faturar um pouquinho, né? Que tá começando o ano, IPVA, IPTU, a turma do I, tá tudo aí. Não sai daí não, é rapidão. Exato.
Muito bem, meus amigos internautas, tá aí, ó, estamos de volta, ó, você tá vendo? E hoje vocês estão vendo aqui que o cenário tá diferente, né, uma mata assim de fundo assim. Hoje nós estamos aqui na margem do Rio Tietê, né, Rose? Rio Tietê, nosso rio, famoso rio, não? Que lindo, famoso não? Rio, né? Olha que coisa mais linda aqui. É lindo demais, o rio, um rio tão importante para a história da nossa cidade, né, seu Zé? O Rio Tietê é o que encanta a cidade nossa, é o Rio Tietê, né? É, né? Que o Rio Tietê ele passa por 30 quilômetros aqui dentro do nosso município. Sim. É uma distância muito grande que ele percorre aqui dentro. Então, embora ele seja poluído, mas ele está poluído, mas ele não está morto. Que a esperança de uma nova gestão pública que vai partir do nosso presidente da República, eu acredito que ele vai ver mais esse lado, o lado do povo, das necessidades do povo, principalmente na infraestrutura, nos problemas ligados ao meio ambiente, que muitos governadores do passado e presidentes do passado deixaram como segundo plano e acabaram poluindo quase todos os rios do estado de São Paulo, que é um estado tão rico, porque as pessoas, os imigrantes, principalmente italianos, os negros que vieram e muitas outras raças que vieram para o Brasil, eles vinham para São Paulo, porque São Paulo, além de estar bem situado, bem no centro do país, é um lugar de terras férteis e de muita água. O estado de São Paulo tem muito mais rio, só perde acho que para uma bacia do Mato Grosso, não. Porque o resto São Paulo vem, São Paulo tem muito rio. Então, mas estão, infelizmente, por gestão passado, que eles não estavam preocupados com isso, que ia haver uma grande transformação de crescimento industrial do país, né? Eles acho que talvez não acreditavam nisso, os nossos prefeitos e governadores do passado, porque aqui era uma grande fazenda, né? O estado do Brasil era uma grande fazenda dividida em áreas grandes. E esse crescimento que agora vem vindo a tecnologia, agora está começando a exigir, né? Não só do Brasil, como do mundo. Quer dizer, nós estamos sofrendo hoje um calor miserável, porque é o aquecimento, né? Que as pessoas ligadas à área de geologia, né? O meio ambiente, né? Acaba com tudo. Acaba a camada de ozônio lá, acaba mudando a temperatura, que pode ser prejudicial até para a produção de alimentos, né? Que o Brasil, isso é a maior preocupação nossa, e a gente percebe do presidente também, é contra a agricultura e o meio ambiente. Por quê? O nosso celeiro hoje do país é a produção de alimentos. É o país que mais produz alimentos do mundo. É um dos maiores. E falar assim, no governo, né, no presidente, assim, teve uma fala essa semana passada do ministro Paulo Guedes, né, da Economia. Ele deixou bem claro, e isso daí é muito legal, ele não quer ser conhecido como ministro do país do carnaval, né? Ele quer ser conhecido como ministro do país da soja e da carne. Aí vem ao encontro que eu estou dizendo. O perfil do Bolsonaro é esse. Se ele realmente colocar isso em prática e conseguir diminuir esse tipo de coisa, porque o calor excessivo começa a dar problema de pragas, começa a aparecer mais pragas, né? Precisa gastar mais fertilizantes. O Brasil é um país que está situado no mundo numa posição de não tem inverno, muito pouco inverno. Então, se aumentar o calor, o que vai acontecer? Vai prejudicar muito a nossa produção agrícola, e que é o que vai manter a riqueza, e para a gente acompanhar a tecnologia do mundo, embora eu acho que o Brasil tem que caminhar nessa área. Mas o senhor não acha que o Brasil deu uma oscilada muito grande esses últimos anos? Aí a gente acabou ficando assim um pouquinho com uma certa dificuldade agora para retomar assim esse caminho de desenvolvimento, por essas osciladas que veio dando? Infelizmente, os partidos que estavam no poder e saíram agora, eles pensavam em política. Como Cuba só pensou em política, em poder, o poder acima de tudo, o poder, e acabou. Como a Venezuela, como
como a própria China, a Rússia, são países que a Rússia, muitas pessoas não sabem que a Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo, mas tem 130 milhões de russos. O Brasil tem 210 milhões. 210. Nós temos quase 100 milhões a mais do que eles. Quer dizer, nós somos muito maior que a Rússia. Sim. Quer dizer, porque o que vale, na minha opinião, não é só a riqueza produtiva, só a riqueza de gente. O Brasil tem gente. Eu admiro a China, mesmo sendo um país um pouco mais autoritário também, mas é um país que hoje abriu as portas para o mundo, e é um dos países mais ricos do mundo hoje. Quer dizer, é um dos maiores parceiros do Brasil e deve continuar, se Deus quiser, juntamente com os Estados Unidos, que são os maiores países do mundo, né? As maiores riquezas as maiores do mundo, potências, as maiores potências do mundo. E o Brasil está no meio, o Brasil está junto com eles. Só que o Brasil perdeu terreno por falta de gestão pública na área central. Investiram muito dinheiro em estatais, com salários exorbitantes de estatais, que você fica sabendo, um dos que estava na Lava Jato lá recebia 100 mil reais por mês de salário, e sem despesa nenhuma. Quer dizer, receber 100 mil reais de salário, para quê? Para quê? Ele é um executivo lá, porque ele ganha 3 vezes mais que o presidente da República. Quer dizer, e isso acontece nas estatais, nós temos centenas de estatais dando prejuízo para os cofres públicos. E é o que o Bolsonaro tem empregado, que ele vai diminuir isso. Ele tem que diminuir, porque não pode, em sã consciência, um funcionário público, um professor, ganhar 3, 4 mil reais por mês, passando 8 horas do dia, ensinando as crianças os primeiros passos dessa criança, adolescente, para a vida dele, para a vida intelectual deles, ganhar um dinheiro que não dá nem para as despesas pessoais. E essas pessoas que estão lá só para falar que o dólar subiu e abaixou, que devia subir, devia baixar, só dá Getúlio Vargas, não sei o quê, é só grandes executivos que só ficam falando em valores e valores, ganhando 100, 80, 60 mil reais por mês, que não há necessidade de ganhar tanto assim, vai levar dinheiro para onde? Para fazer, para comprar o quê? E de professor é uma classe que o senhor entende bem, né? Eu vejo o professor, eu falei para vocês, o início da vida intelectual, o início da vida em todos os sentidos, a educação, o início da vida em todos os sentidos é na escola. É na escola. É o professor. E existem também os perigos na escola, mas existe, de vez em quando aparecem algumas coisas que acontecem na escola que não é bem como a sociedade espera. Mas você vê, imagine quantas escolas tem nesse país aqui. Nossa Senhora, tem milhões de escolas, de repente aparece um casinho lá que aconteceu de um aluno batendo no professor, fica um clima muito grande. É errado, é bom que se divulgue, para que isso não aconteça de novo, eu concordo com isso, mas é um pingo de água no céu, né? Quer dizer, eu vejo isso, mas a escola é tudo e não está sendo levada há muitos anos como prioridade nesse país. É igual essa última tempestade que fizeram agora, né? Com meia gota, né? Não foi nem um pinho, foi meia gota, né? Que menino veste azul e menina veste rosa. Sim. Esse tipo de coisa. Uma coisa que eu não sei. Começam a mexer com algumas vezes. Umas coisas que não tem nada a ver. Tem pessoas que querem eventualmente aparecer a nível de projetos, alguma coisa, e começam a criar essas coisas que eventualmente podem desestabilizar. Antes de estabilizar a educação no país, desestabiliza. Então são coisas que eu vejo como desnecessárias, que algumas vezes colocam os políticos para votar em situações até difíceis para eles, porque não estão acompanhando, nem sempre são ligados à educação, e acabam votando algumas vezes nem porque um votou, pediu voto para o outro, porque enfim, o legislativo funciona dessa maneira, né? Então, como funciona assim, muita coisa pode ter acontecido no passado que não correspondeu ao que o povo queria nessa área, por falta de conhecimento, né? Dos homens públicos nossos. Bom,
Mas, gente, eu falo, olha, passa rápido demais, Passa, credo. né? Passa muito Segundo rápido. bloco já tá indo. Você viu? E ó, Né? seu Zé, E seu Zé falou ainda tudo pra gente. Não falei não. Né? Acho Ele que- teria muito mais, né, Sim. pra gente conversar. Espero poder conversar ainda muito mais com o senhor, receber o senhor no nosso Várias humilde vezes canal. no nosso humilde canal. Eu espero que o canal seu, você, o Edson, você e a minha amiga Rose, foi vizinha da gente, pessoa que a gente quer bem, aprendeu a gostar, querer bem. E você, Edson, é uma pessoa muito. Você é uma pessoa que tem tudo para ir para conseguir o êxito nessa vida de comunicação. Porque você é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito boa, as pessoas acreditam em você. E você faz por merecer. E eu espero que cada dia que você faça com que esse canal vá crescendo, crescendo de uma maneira, levando a justiça. Esse é o nosso É o objetivo. objetivo. Você viu que tudo que foi pregado aí, o Bolsonaro hoje é nosso presidente porque ele pregou a justiça, pregou a paz, a justiça e eliminar os erros, os defeitos. Então, procurar dentro do possível fazer esse trabalho que você está fazendo, atendendo todas as pessoas, diferentes ideologias, diferentes partidos políticos. Se for político, se for uma pessoa que... Hoje eu falo aqui como munícipe, porque a minha vida pública eu já fui, né? Quer dizer, já fiz minha vida pública. Mas eu falo como munícipe que gosto de cidade, gosto que Tietê tenha pessoas que procuram, com a tecnologia, criar algo diferente para poder mostrar às pessoas aqui da cidade. Você vê que o presidente nosso foi eleito pela rede social, né? Sim. Não foi eleito pelos grandes canais de televisão. Mas... Então, vocês têm muita coisa pela frente, desde que vocês façam do jeito que vocês estão fazendo, entendeu? Bem feito, com capricho, com inteligência, com sabedoria. Pedir a Deus que ilumine a cabeça de vocês, para que vocês tenham sucesso nessa empreitada tão difícil que é a comunicação. Com certeza. É bem complicado, seu Zé. Olha, a TV Marte... É que nem eu falo, né? Tá de portas abertas pro senhor, para quem que o senhor precisou da gente, tamo aí, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de ter conversado um pouco. Algumas vezes a gente, que foi um público, a gente conversava muito com o povo, né? Todas as vezes que eu era prefeito, eu era professor e prefeito. Quando eu era prefeito, eu conversava com as crianças, com os meus alunos, que eram centenas de alunos, né? E com os professores, com o pessoal ligado à educação. Depois, como prefeito, então, eu conversava com tudo que é tipo de pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa que administrei a cidade caminhando junto, né? Participando dos eventos que tinha na cidade, com bastante... tentando, dentro do possível, dar o maior apoio possível, dentro das possibilidades que o município demonstra ter, né? Mas então, eu acho que eu encerro aqui essa minha participação, como eu já disse, desejando a vocês muita felicidade e desejando ao povo de Tietê que tenha um pouco de paciência com as dificuldades que passa, não é só Tietê e outros municípios também, não temos que ficar culpando. O maior erro de algumas vezes é ficar jogando pedra no vizinho, entendeu? Tudo acontece alguma coisa errada, joga em cima dos outros os erros, né? Quer dizer, se a cidade não vai indo bem, a culpa é de todos nós. Não é do prefeito, não é só do vereador, não é só dos empresários, não é só do trabalhador, enfim, é de todo mundo. Todo mundo está falhando. Tem uns que estão falhando mais e tem uns que estão falhando menos. Mas nós temos que erguer a cabeça, o povo da cidade tem que erguer a cabeça, mostrar que Tietê é uma cidade que realmente tem tudo para ser. A nossa, como é bem localizada, geograficamente, perto das cidades vizinhas, de ser uma cidade mais progressista, mais acolhedora, que tenha um perfil e que tenha um perfil de receptivo, que sempre teve. Tietê sempre foi uma cidade receptiva para as pessoas que aqui vêm, que gostam de Tietê, sempre gostou, e não pode deixar perder esse perfil que
é muito difícil conquistar. É muito difícil conseguir fazer com que a cidade tenha esse perfil. Agora, para perder É fácil. é fácil e é rápido. E É muito demorado para você conseguir e muito rápido para você perder. Exatamente. Então essa é a preocupação que todos nós temos, devemos ter. Todos os munícipes Exatamente. que moram aqui, que gostam dessa terra aqui, que amam Tietê, que amam a cultura de Tietê, que a história de Tietê, que é muito bonita a história de Tietê em todos os sentidos. Então, eu acredito que eu sou feliz por ter nascido nessa cidade. Eu também. E eu sou muito feliz por morar aqui, Por ter adotado, né? por ter adotado Você Tietê. adotou Tietê. Eu adotei E Tietê. quantos já não adotaram Né? Tietê também, né, seu Zé? Muita gente. Quanta É gente. muito bom, né? Muita gente. Rose Furacão, Oi, aí. vamos nessa? Vamos nessa. O dia já se foi, a noite chegou. Chegou a noite, Né? né, seu Zé? Seu Zé, muito obrigado, Muito mais obrigada uma vez. pela Ah, que participação, isso, seu eu que Zé. agradeço. Volto a dizer, ser repetitivo, mas a gente fica contente de saber Não. que Tietê tem bastante pessoas que estão lutando, cada um no seu caminho, né? Sim. Procurando melhorar a cidade. É uma cidade que eu sempre falo, né? Olha, né? Eu sempre falo. Tietê é uma cidade pequena. Se a gente não trabalhar unido para desenvolver ela, né? Como que vamos chegar a ser uma grande potência? Exatamente. Não é verdade? Então, vamos lá, Rose? Vamos lá. Valeu. Valeu. Tchau, Tchau. gente. Até mais.